Olá, seja bem-vindo ao canal do Planeta Verde, na cobertura do 20º Congresso Brasileiro de Direito Ambiental. Eu sou o Fabiano Melo e ao meu lado está o ministro Antônio Herman e Benjamin, do STJ. Ministro, alegria recebê-lo aqui conosco, na 20ª edição desse importante congresso, que o senhor é fundador, é parte dessa história. Então, num primeiro momento, eu gostaria que o senhor pudesse destacar a relevância, a importância desse congresso para a comunidade jurídica brasileira. Em primeiro lugar, são 20 anos do Instituto do Direito no Planeta Verde, e eu confesso que quando eu o idealizei, pensava muito mais em reunir um pequeno grupo de vários estados do Brasil que pudessem dar a sua contribuição no sentido de avançar com o direito ambiental no nosso grande Brasil. E, para minha surpresa, deste pequeno grupo, hoje nós temos uma enorme família, e já com gerações que uma após outra. E cada vez mais nos eventos, que começamos apenas com um evento nacional, hoje temos ao mesmo tempo um congresso dos países de língua portuguesa e espanhola. Temos o Congresso dos Estudantes, que envolve estudantes de graduação, mestrado e doutorado. Ou seja, não apenas pensando no presente, mas pensando também no futuro. E, evidentemente, cada vez mais nós conseguimos melhorar o trabalho. E hoje, sob a presidência do professor Morato Leite, nós temos, entre outras inovações, essa entrevista aqui do canal Planeta Verde, e basicamente cada um de nós com vários papéis, professor, como é o seu caso, mas que acaba trabalhando também na elaboração de programa, colar cartazes, fazer faixa, animar auditório, chamar as pessoas e também entrevistar convidados. Portanto, uma alegria muito grande ver o Instituto do Direito para um Planeta Verde completar 20 anos, é um pouquinho mais de 20 anos. E juntamente a própria revista de Direito Ambiental, que nós publicamos desde o início com a editora Revista dos Tribunais, agora parte do grupo Thomson Reuters. Ministro, esse ano, qual foi a temática da sua conferência? O congresso deste ano reúne dois grandes institutos. E ambos têm uma grande conexão comigo, porque eu os idealizei. Uma coisa é idealizar, às vezes dá errado, mas neste caso deu certo. E deu certo por quê? Porque eu apenas idealizei, mas a construção foi coletiva. E especialmente o fato de nós termos colocado desde o início, quando elaborei os estatutos, que o presidente só podia ficar por mandato curto, 2 anos, e a possibilidade de uma única reeleição, para precisamente permitir a renovação permanente, que os que trabalham numa perspectiva meritória possam um dia, e que esse um dia não tarde muito, virar presidente do Instituto. Então, aqui hoje nós temos neste evento o Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor, o Brasilcom, e temos também o Instituto do Direito para um Planeta Verde. E daí que o tema, certamente, haveria que ser comum, o consumo sustentável. E na minha intervenção eu vou tentar, na perspectiva dogmática, aproximar o direito do consumidor e o direito do consumidor, mas também indicando diferenças, algumas delas que foram hoje apresentadas numa perspectiva até poética pelo professor Eladio Lecei, quando agradeceu a homenagem que as duas instituições, mas também os seus parceiros, prestaram a esse grande jurista brasileiro. Bom, ministro, quando pensamos na jurisprudência ambiental, pensamos imediatamente no STJ. E, sem dúvida, a nossa referência, né, é o senhor. Então, eu gostaria que você pudesse destacar hoje quais são as temáticas, as decisões mais importantes, esse protagonismo que tem o STJ, a segunda turma que o senhor faz parte, nas questões ambientais, para destacar aqui os nossos amigos que acompanham no nosso canal no YouTube. Eu queria fazer uma retificação parcial à sua pergunta.
ou a sua afirmação. Parcial porque, em primeiro lugar, o STJ realmente é hoje uma referência, eu diria, em toda a América Latina e no mundo, no tratamento concreto a este nível de uma Corte Nacional das questões ambientais. Mas, em segundo lugar, e aqui a pequena retificação, é que a jurisprudência do STJ no âmbito ambiental, ela é coletiva e tem, na verdade, grandes porta-vozes e muitos porta-vozes. Seria muito triste se a jurisprudência do STJ pudesse ser relacionada ou dirigida a um ministro apenas ou a uma ministra apenas. E se nós pegarmos a jurisprudência da primeira sessão, e aí dentro da primeira sessão, a primeira turma e a segunda turma, nós vamos verificar que quando eu cheguei ao STJ em 2006, já boa parte da jurisprudência estava formada. Em questões como, por exemplo, a verbação da reserva legal, a importância da reserva legal, das áreas de preservação permanente, o combate aos abusos na desapropriação ambiental direta ou indireta, no tema da água, precedentes de vários ministros, alguns como um ex-integrante da minha turma, hoje falecido. Portanto, é um trabalho coletivo. E quantas vezes eu me deparo com processos, com votos redigidos por outros colegas e que eu paro e penso, eu digo, mas que orgulho de fazer parte de um tribunal que tem ministros desta envergadura. Lembro que alguns deles, como o ministro Teori Zavascki, o ministro Luiz Fux, estão hoje no Supremo Tribunal Federal, mas marcaram a transformação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A ministra Eliana Calmon, hoje aposentada. E na minha turma mesmo, os meus vários colegas, ministro Humberto Martins, que tem precedentes magníficos, tanto na área ambiental, como também do patrimônio histórico, o ministro Mauro Campbell, que vem tendo um protagonismo forte, por exemplo, ao reconhecer a imprescritibilidade do dano ambiental. O ministro João Otávio de Noronha, que já não está mais na primeira sessão, está na segunda sessão, em que alguns dos mais importantes julgamentos do STJ em matéria ambiental tiveram como autor do voto original o ministro João Otávio Noronha. Lembro o caso Billings, de São Paulo, o caso do polo carbonífero de Santa Catarina, enfim. Portanto, é uma obra coletiva. E os novos que estão chegando, o ministro Sérgio Cuquina, a ministra Regina Helena, quer dizer, cada um deles com esta grande preocupação com a sustentabilidade do planeta. Mas, de certa maneira, o nosso trabalho não é tão difícil. O trabalho do juiz brasileiro, ao contrário de outros países, não é tão difícil, porque nós contamos com uma legislação extremamente avançada que vai desde a Constituição Federal, as constituições estaduais, as leis orgânicas dos municípios, as resoluções do CONAMA, dos CONSEMAS e dos próprios conselhos municipais. Enfim, é um arcabouço extremamente complexo, mas exuberante. E aí o papel do juiz, portanto, é aplicar essas leis que são aprovadas pelo Parlamento, pelo Congresso Nacional, mas também pelas Assembleias Legislativas e pelas câmaras municipais. O senhor fez menção aí à nossa legislação avançada, o trabalho, né, na magistratura, mas, por outro lado, ministro, nós passamos hoje por um momento de flexibilização das normas ambientais. Eu queria a sua opinião e quais são os desafios do direito ambiental brasileiro neste momento. O grande desafio ainda é o da implementação, da eficácia, porque por mais que a jurisprudência do STJ seja robusta, seja
ou contenha o maior número de precedentes ambientais de todas as cortes nacionais da América Latina, por mais que os juízes brasileiros se debrucem sobre as questões ambientais, ao final das contas, nós só vamos ter os objetivos da legislação alcançados se a exceção for a exceção da exceção. Ou seja, o descumprimento foi efetivamente um ponto fora da curva. E, infelizmente, nós ainda temos, seja o próprio Estado, seja as empresas, seja mesmo nós, consumidores, desrespeitando de uma maneira massiva a legislação ambiental. Portanto, o desafio hoje, e continuará durante um bom tempo, é o da implementação. Não estamos sozinhos. No mundo inteiro, mesmo nos países mais desenvolvidos, como Estados Unidos e Europa, o desafio ainda é o da implementação. Mas acredito que nós temos feito devagar, num processo gradual, o nosso dever de casa. Não quer dizer que já completamos o dever de casa, mas começamos o dever de casa, e a legislação, não obstante esses episódios de retrocesso, de uma maneira geral, e aqui podemos fazer o diálogo das fontes, de uma maneira geral, essa legislação ainda é muito robusta. Ministro, muito obrigado pela sua participação, foi uma alegria recebê-lo, até mesmo acompanhar tudo que nós temos aqui, tem no senhor como idealizador, foi uma alegria, e a você que nos acompanha, temos o nosso canal no YouTube com várias entrevistas que eu faço o convite a você.